Olá, queridos! A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos nós aqui mais uma vez no nosso Momento Família. E esse momento nós queremos aproveitar para compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. Eu tenho a total certeza e convicção que Deus falará ao teu coração e você será poderosamente abençoado. O texto que eu quero ler e compartilhar com vocês se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 50, a partir do verso 15. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Eu quero falar neste dia tão especial que Deus preparou para nós sobre a força e o poder do perdão. E olhando para a Bíblia Sagrada, nós encontramos um personagem que fez uso na prática, no dia a dia, na vida e na jornada do exercício do perdão. E ele pôde viver a força maravilhosa que tem em um coração perdoador. Nós entendemos que só o perdão, queridos, nos faz viver os sonhos e os projetos de Deus para nós mesmos e para as nossas famílias. Aliás, é bem verdade que uma das razões pela qual nós estamos aqui, a razão pela qual você que me assiste, você que me ouve, uma das razões pela qual nós temos o privilégio da vida é o fato de Deus ter nos perdoado através do seu Filho Jesus Cristo, naquele sacrifício na cruz do Calvário. Queridos, o perdão de Deus, ele é inesgotável. Grave bem esta palavra. O perdão de Deus, ele é inesgotável. Porém, para todos nós, esse perdão, ele está condicionado a nós também perdoarmos os nossos ofensores. Nós também devemos perdoar as pessoas que nos ofenderam, assim como Deus em Cristo Jesus tem nos perdoado. O perdão é um princípio praticado e ele visa em todo tempo eliminar do nosso coração todo ressentimento, todo ódio, toda raiva, toda mágoa que alguém causou sobre as nossas vidas ou que nós mesmos temos causado sobre a vida de outras pessoas. E José, preste bem atenção, José é um exemplo de alguém que foi capaz. José é um modelo, é um tipo que nós podemos olhar para ele, nos assemelharmos e entendermos a maneira pela qual ele praticou o perdão na sua vida, na sua jornada. Ele foi capaz de praticar esse princípio durante toda a sua jornada para se tornar quem ele se tornou. Chegou a ser o governador do Egito. Olhando para a vida de José, queridos, nós entendemos que ele, ainda muito jovem, começa a sofrer os desapontamentos da vida. Aquilo que a vida nos propõe, aquilo que a vida foi proposto para José não foi uma tarefa fácil de ser vencida. Porém, ele venceu através do perdão. José muito cedo foi odiado pelos seus próprios irmãos. José muito cedo foi rejeitado pelos irmãos, pela família. José foi prejudicado e desfavorecido pelos próprios irmãos. Foi dentro de casa que começou o sofrimento de José ainda muito cedo. José é ameaçado de morte pelos seus irmãos. José é jogado em uma cisterna, em um buraco. Logo após, ele é vendido como escravo. Depois ele foi acusado, difamado injustamente pela mulher de Potifar, uma mulher que tenta seduzi-lo para que, de alguma forma,
José cometesse um erro, cometesse um pecado que com certeza prejudicaria de uma forma drástica aquilo que Deus tinha para a vida dele. José foi condenado injustamente e logo após foi aprisionado. Por um longo período da sua vida ele ficou preso, ficou em um cativeiro, vivendo ali aprisionado. Mas José, mesmo aprisionado, não deixa de ser um sonhador e ter a sua vida íntegra, temendo a Deus e vivendo uma vida conforme os princípios e os mandamentos de Deus. Esses foram alguns incidentes na vida de José. E com grande maestria, queridos, José soube lidar com todas essas situações. E ele venceu. E se ele venceu, ele nos ensina através do texto que lemos que nós também podemos vencer. Mas de que maneira José venceu? José venceu, José superou, perdoando os seus ofensores. Ele perdoou os seus ofensores, queridos, para não permitir que o seu futuro fosse interrompido pelas mágoas e as mazelas do passado. Ele perdoou os seus ofensores para que o seu futuro não fosse interrompido, prejudicado pelas mazelas, pelos traumas e pelas feridas que ele viveu no passado. É muito interessante que já no Egito, quando José está ali, longe dos seus irmãos, longe do seu pai, da sua família, José tem 2 filhos. E um de seus filhos, José coloca o nome de Manassés. O significado do nome que José dá ao seu filho é "O Senhor me fez esquecer". Já o segundo filho de José, ele coloca então o nome de Efraim, que significa "Deus me fez prosperar em uma terra estranha". Preste bem atenção, o significado dos nomes do filho de José tem a ver com a sua vida. O significado dos nomes dos filhos de José tem a ver com a sua jornada, com a sua trajetória, com o que ele viveu e com aquilo que ele iria viver. Manassés, o Senhor me fez esquecer. Efraim, o Senhor me fez prosperar em uma terra estranha. Preste atenção que se José não esquece as mágoas, as feridas que seus irmãos causaram e as pessoas que passaram pela sua vida, se Deus não o faz esquecer, jamais ele seria um homem próspero. Agora, se José perdoou, se José conseguiu lidar de uma forma sábia, inteligente, com as mágoas do passado, então Deus o fez prosperar poderosamente. Não deve ser diferente comigo, não deve ser diferente com você. Mas nós vamos aprender algumas lições e eu quero que você grave bem essas palavras, porque elas têm o poder de transformar a sua vida. Vamos mergulhar um pouco mais fundo ao coração desse sonhador, ao coração desse jovem José, que nos mostra como exemplo os segredos para vencer na vida através do perdão. Olhando para o texto, no versículo de número 15, vai dizer assim, vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Preste atenção que havia uma expectativa no coração dos seus irmãos que José viria a retribuir o mal que eles fizeram a ele. Mas José nos deixa aqui uma lição extraordinária. José está mostrando que um coração que não retribuía o mal com o mal. José está nos ensinando e nos dando uma lição que, através do perdão, você não pode jamais retribuir o mal com o mal. Ele reage de uma forma diferente das expectativas dos seus irmãos. E a minha pergunta é: de que maneira você tem reagido às pessoas, aos seus ofensores? Como é que você reage quando você é ofendido, quando você é magoado, quando você é perseguido? José está nos mostrando que ele tinha um coração perdoador e jamais ele retribuiu o mal com o mal. José já está usando aqui um princípio que o apóstolo Paulo nos deixa ali em Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, no versículo de número 21, que diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não te deixas a vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Geralmente, queridas, as pessoas elas têm uma expectativa em relação à nossa reação. Como é que nós reagimos diante das situações? Como é que você reage diante das adversidades? Algumas pessoas decidem reagir com xingamento,
outras reagem brigando, outras reagem processando, reivindicando os seus direitos, outras reagem perseguindo os seus perseguidores e ofensores. Porém, José nos dá uma lição extraordinária. A melhor maneira de reagir é revelando o que está de fato dentro do nosso coração, não retribuindo o mal com o mal, mas sim retribuindo o mal que seus irmãos causaram a ele, o mal que seus irmãos fizeram a ele com o bem, perdoando. Essa é a maneira correta. Essa é a maneira correta, porque isso de fato é evangelho. Evangelho é perder agora para ganhar depois. Evangelho é dar a outra face. Evangelho, a Bíblia nos diz que é orar por aqueles que nos perseguem. Evangelho é abençoar os que nos amaldiçoam. Evangelho é dar de comer ao inimigo. Essa é a lição que Jesus nos ensinou. E José é um tipo, é um modelo. José nos inspira porque ele está usando a mesma prática do evangelho que Jesus veio nos ensinar. Uma segunda lição extraordinária que quando eu olho para esse texto lido, que José nos ensina, é que ele tem um coração disposto a pôr em prática o que o pai dele o ordenou a fazer. No versículo 16 e 17 vai dizer assim, ó: portanto mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que te perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Então, preste atenção, queridos. O coração de José era um coração pronto a pôr em prática aquilo que o pai dele, o Jacó, o ensinou. Nós precisamos ter esse coração pronto a pôr em prática aquilo que o nosso Pai, aquilo que Deus, aquilo que Jesus tem nos ensinado. Porque perdoar não é uma opção, perdoar é sim um mandamento. E por que nós devemos perdoar? Eu te faço essa pergunta. Por que nós devemos perdoar os nossos ofensores? Por que devemos perdoar as pessoas que nos ofendem, nos magoam, nos ferem, nos agridem? Pessoas que tentam nos defamar, por que perdoar essas pessoas? Olha só o que Jesus deixou como uma mensagem também do Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 14. Nós devemos perdoar para que também possamos ser perdoados. O perdão de Deus, queridos, está literalmente condicionado a nós também perdoarmos as pessoas que têm nos ofendido. Quando eu perdoo aqui na horizontal, Deus me perdoa na vertical. Quando eu não perdoo as pessoas aqui, eu também, diz a palavra de Deus, eu também não sou perdoado. É condicional. O perdão de Deus para comigo, o perdão de Deus para com você, está condicionado a você perdoar as pessoas que têm nos ofendido. Na trajetória da vida, geralmente somos magoados, somos feridos, somos ofendidos. Eu tenho certeza e a convicção que você já passou, já deparou por situações em que pessoas te feriram. Ou por que não dizer, você feriu pessoas e magoou, mas só existe uma maneira de restaurar isso e você ter uma vida feliz e abençoada. Somente através do perdão. Sabe que a maior causa do divórcio nos relacionamentos, no casamento, é a falta de perdão diário? Porque a falta de perdão diário, ela traz um acúmulo de ofensa. Quando as ofensas vão se acumulando e a falta de perdão, então vai terminar em um divórcio. Quando não há perdão, qualquer motivo, queridos, quando não há perdão, qualquer motivo é motivo para uma ofensa. Há um escritor muito conhecido, escritor de vários livros, e um dos seus best-sellers é um livro chamado A Isca de Satanás. O nome desse escritor é John Bevere. Em seu livro A Isca de Satanás, ele diz que a ofensa é uma armadilha mortal. E todos nós, em algum momento da vida, nós seremos ofendidos. A grande questão é, como lidar com essas ofensas? José também nos mostra, no versículo de número 17, que ele tem um coração sensível. No verso 17 vai dizer assim, ó: assim direis a José, perdoa-te. E no final do versículo 17 diz, e José chorou quando eles lhe falavam. O que esse texto me mostra é que José não perdeu a sensibilidade. José não deixou o seu coração ser petrificado, endurecido pelos problemas causados pelos próprios irmãos. José ainda tinha um coração sensível para chorar.
Há pessoas que a dor e o sofrimento fez com que o coração se tornasse endurecido e petrificado. Já nem choram mais. São pessoas que perderam a sensibilidade por causa da dor, por causa do sofrimento. Quando não há perdão, o coração se torna um coração de pedra, um coração duro, um coração petrificado. José, queridos, ele não chorou de raiva, José não chorou de ódio, como muitas pessoas às vezes choram, mas choram amargamente de ódio por alguém que ofendeu, choram de raiva. Não, José não chorou por um desejo de vingança, não. José chorou porque lembrou que Deus estava cumprindo na sua vida tudo aquilo que Deus havia prometido a ele, que um dia ele se tornaria um líder sobre a sua família. Mas isso só foi possível acontecer através do poder do perdão. José chorou porque reconheceu que Deus tornou seu sonho em realidade. Esse foi um dos motivos pela qual José chorou. Porque nenhum sonho terá valor na minha vida e na sua vida longe da nossa família. Não existe sonho, não existe sucesso lá fora com fracasso dentro de casa. Nenhum sucesso lá fora justifica o fracasso de um homem dentro da sua própria casa. Então, o sonho de José só tinha valor só passou a ter valor, melhor dizendo, quando ele de fato tem um encontro com a sua família. Os mesmos irmãos que o magoaram, que o feriram, agora estavam diante de José, diante de uma situação, mas José decidiu no seu coração não guardar mágoas, não guardar ressentimentos, não olhar para trás lembrando-se das ofensas dos seus irmãos, mas um coração perdoador e ainda um coração quebrantado na presença de Deus, tendo a capacidade e a sensibilidade de chorar. José também nos mostra um coração que reconhece que só Deus sabe julgar corretamente. No versículo de número 19, ele vai dizer assim, respondeu-lhes José, não temais. Olha que frase, olha só que palavra poderosa. Respondeu-lhes José. Aos seus irmãos ele está dizendo assim, meus irmãos, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Olha o coração deste rapaz. Ele tem um coração que reconhece que só Deus sabe julgar de uma forma correta. A palavra de Deus diz que a Deus é quem pertence à vingança. Só Deus, queridos, tem a balança da justiça, da verdade em suas mãos. Lembre-se sempre dessa palavra que eu vou te dizer agora. Todo julgamento humano é tendencioso e fracassado. Todas as vezes que nós nos propomos a julgar alguém, nós somos tendenciosos e teremos um julgamento fracassado. Por isso que Jesus vai dizer assim, não julgueis, porque na mesma medida que você julgar, você também será julgado. José aprendeu que quando nós julgamos o ofensor, nós nos colocamos em igualdade com ele. José entendeu muito bem que quando ele julgasse os seus irmãos, ele estaria se colocando na mesma posição que os seus irmãos. E José estava naquele momento em uma posição superior, porque Deus o havia colocado naquela situação e naquela posição. Então ele decide não julgar os seus irmãos e transferir esse julgamento para Deus, dizendo, acaso estou eu em lugar de Deus? Então não temas, porque Deus foi quem fez assim. Ele vai dizer ainda, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem, para que hoje eu pudesse estar aqui para cuidar de vocês. Queridos, olha que interessante isso aqui. Existem mágoas, existem problemas que nós atravessamos na vida, situações que nós passamos, e através dessa situação Deus pode estar promovendo algo lá no seu futuro. Deus pode tornar esse mal que você está vivendo, essa tragédia, essa situação, essas ofensas que você está vivendo, pessoas que te feriram, te magoaram, Deus pode transformar isso em uma bênção lá no futuro. Mas isso só será possível através do poder do perdão. Tudo de ruim que aconteceu na vida de José, Deus transformou em bênção em seu favor. Tudo de ruim que tem acontecido na sua vida, Deus tem o poder de transformar em um grande milagre no nome de Jesus. Mas para isso é necessário perdoar os seus ofensores. E por último, para encerrar, José tem um coração que reconhece que só o perdão tem o poder de reunir novamente a família.
Existem situações que podem acontecer no futuro, que elas só acontecerão no futuro se houver perdão hoje, no seu relacionamento, no seu casamento, dentro de casa, pai com filho, filho com pai, esposo com esposa. Você já parou para pensar, você que tem filhos pequenos, que lá no futuro você pode entrar num casamento levando o seu filho, levando a sua filha e o casal estar juntos ali? Mas isso só acontecerá no futuro se vocês se perdoarem hoje no presente. Existem reuniões familiares que só acontecerão no futuro se houver perdão daquilo que aconteceu no passado. Esta é uma maneira que José usou na trajetória da sua vida para se tornar quem ele se tornou. Para concluir, nós precisamos entender que quando nós nutrimos mágoas, nos tornamos escravos dos nossos ressentimentos. E todo ressentimento, ele pode se tornar raiz de amargura em nosso coração, e toda raiz de amargura, ela adoece o corpo. Toda raiz de amargura, ela adoece a sua alma. A amargura e o amor não podem coexistir no mesmo coração. O ódio, a amargura, não pode coexistir no mesmo coração onde existe o amor e o perdão. Porque o perdão, ele constrói pontes onde a mágoa cavou abismo. O perdão traz cura onde o ódio abriu feridas. O perdão promove reconciliação onde a traição quebrou a aliança. Você precisa liberar perdão para as pessoas que te ofenderam e então se livrar dessas mágoas emocionais do seu passado, se você quiser ter um futuro saudável e brilhante. Louvado seja Deus! São lições extraordinárias que José nos ensina através do seu exemplo, perdoando os seus irmãos. Nós precisamos olhar para Jesus e ver o que Jesus fez por todos nós. Jesus veio a este mundo, se fez homem para nos perdoar, morreu naquela cruz. E todos nós estávamos na condição de pecadores, separados e destituídos da presença de Deus. Mas foi preciso uma intervenção divina, através do perdão de Deus para conosco, no sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Hoje nós temos a reconciliação com Deus, louvado seja Deus. Você também pode receber esse perdão quando você colocar em prática o perdão na sua vida, nas pessoas que te ofenderam, que te magoaram, que te feriram, no nome santo de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar por você que talvez carrega ressentimentos e você não tem vivido aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você carrega mágoas no seu coração, ressentimentos e falta de perdão. Mas hoje fica esta lição. Aprenda com Jesus, aprenda com José, que são modelos de coração perdoadores, porque Deus tem um futuro brilhante para você e para a sua família, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te louvar e bendizer, porque a tua palavra, ela é santa, ela é poderosa. E eu tenho a certeza e a convicção que esta palavra, ela alcançou profundamente o coração dessas pessoas que me ouvem e que me assistem. Que o teu Espírito Santo possa trazer quebrantamento nesses corações, que foram petrificados, meu Deus, pelas mazelas, pelas dores, pelos traumas, pelas ofensas da vida. Pessoas que feriram e pessoas que foram feridas e que vivem cativas, aprisionadas, Senhor, pela mágoa, pelo ódio, pela ira, pelo rancor, de coisas que já passaram. Que neste momento, neste exato momento, o teu Espírito Santo possa trazer luz e clareza para que essa pessoa possa entender o poder do perdão. O que o perdão pode trazer como libertação. Então, Senhor Jesus, opera nessa vida, opera nessa casa, nessa família, nesse casamento. Que haja perdão, que haja reconciliação, que haja cura. Onde o ódio e a mágoa causou ferida, que haja cura. Onde as ofensas causaram abismos, ó Pai, separando pessoas, separando amizades, que haja uma reconciliação pelo poder sobrenatural do perdão. Assim como o Senhor nos perdoa todos os dias, porque somos falhos e falhamos diante da Tua grandeza e santidade, nos ensina, Senhor, a perdoarmos também os nossos ofensores
como o Senhor tem nos perdoado, no nome santo de Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Coloque em prática esta palavra, porque Deus tem um futuro brilhante para você. Fique na paz de Cristo, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Depois dessa palavra abençoada, eu tenho um convite muito especial para você e para toda a sua família. Nós temos cultos aqui na IBN Família, todas as quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18h30. E agora, dia 2 de junho, nós estaremos iniciando o nosso segundo culto, 9h da manhã. Todos estão convidados. Venha participar conosco aqui, celebrar o Rei Jesus. Lembrando, nós temos salas preparadas para que o seu filho, para que a sua criança seja também ensinada e ministrada na palavra de Deus. Então venha conhecer aqui a IBN Família, na Avenida Flamboyance, ao lado aqui do estádio de futebol. Nós somos uma família esperando a tua família. Então faça dessa casa a sua casa, faça desta família a sua família, faça dessa igreja a sua igreja. Louvado seja Deus, esperamos por você.